7:14. Diz assim: chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Feche seus olhos. Glória a Deus. Senhor, que a sua palavra venha falar em nossos corações nessa noite, que o Espírito Santo venha trazer tudo aquilo que tu queres entregar. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Não se assente ainda. Agora, indo para as chaves do reino, que é o quinto dia, né? Glória a Deus. Mateus 16:19. Mateus capítulo 16, versículo 19. Diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. A primeira passagem, ela fala a respeito de uma ressurreição. Certo momento eu ouvi um pregador falando que Jesus, ele não suportava ver gente triste. E na verdade era meio que impossível haver tristeza perto de Jesus, ou no caminho que Jesus fazia, porque onde ele passava e tinha um doente, ele curava o doente. Onde ele passava e tinha um morto, ele ressuscitava o morto. Então ele meio que ele acabava com a tristeza do lugar, não é? Glória a Deus. Aonde ele chegava, ele operava um milagre. E aqui a gente viu, no primeiro trecho de Lucas que nós lemos, Jesus operando um milagre da ressurreição. E depois nós pulamos aqui, nós vimos em Mateus uma dádiva do céu: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Isso aqui é Jesus falando, né? E o que acontece dessas chaves, a respeito dessas chaves? Jesus, antes da Bíblia relatar os milagres, ela relatou a descida do Espírito Santo sobre Jesus. Glória a Deus. Certo? No episódio do batismo, então Jesus ele foi batizado e João Batista olhou e viu uma pomba descendo. E ele falou assim: ó, eu já tinha sido avisado. O mesmo que mandou eu batizar aqui no deserto, falou que aquele que eu visse a pomba descer era o Filho de Deus, o Messias. Então João Batista disse isso. O que é a descida da pomba? Simbolizou o batismo do Espírito Santo. E de repente Jesus fala assim: ó, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligar na terra será ligado nos céus. E aí, se você esperar um tempo, Jesus ele fala assim: ó, vocês vão permanecer em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Glória a Deus. Amém? Amém. E o que é isso? O Espírito Santo. Quem se lembra do episódio de Pentecostes? Foram batizados em línguas e falavam línguas estranhas. Era o batismo do Espírito Santo, que se cumpria essa palavra de Mateus 16, que era a chave dos céus. Amém? A chave dos céus é o batismo do Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito Santo é quem abre as portas. Aleluia. Quando você olha para um enfermo, você estende a sua mão e você diga: seja curado em nome de Jesus. Quem abre a porta é o Espírito Santo. A chave é o Espírito Santo. E uma chave, ela abre uma porta. E outra chave, ela abre outra porta. Só que Deus disse que seria assim. Alguns falariam em línguas, outros receberiam o dom da cura, outros receberiam o dom de profetizar, e outros o dom do ensinamento. São várias chaves para abrir várias portas. Então as chaves do céu são os dons do Espírito. Quantos estão entendendo? Diga amém, Senhor. Amém. Eu estou entendendo, Senhor. Estou entendendo. Amém? Amém. E
passagem na Bíblia onde Jesus ele está conversando, ele está debatendo, não com qualquer pessoa assim, de conhecimento pouco, mas com um príncipe de Judá que se chamava Nicodemos. E como príncipe, eu não sei se vocês assistem muitas séries de TV de reinos, mas você vê que um príncipe ele é treinado desde a sua infância nas artes, na ciência e no que há de mais de melhor para ser ensinado. O príncipe ele é treinado porque ele está sendo preparado para se tornar um rei. Então Jesus ele está conversando com Nicodemos, que não era uma pessoa de pouco entendimento, mas era um príncipe, alguém que foi preparado durante toda a sua vida para ser alguém excepcional. E Jesus está conversando com ele, e Jesus fala assim para ele: ó Nicodemos, eu em verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino do céu. E Nicodemos fica perdidaço. Aí Nicodemos olha e fala assim: mas pode um homem velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Como que pode isso acontecer? Para você ver a diferença abismal que existe entre a sabedoria do céu e a sabedoria da terra. Porque ele não estava falando, lembrando, vocês, ele não estava falando com qualquer um, ele estava falando com um príncipe judeu. E um príncipe, além de ser um príncipe, o próprio judeu, eu não sei se você sabe como que é treinado um judeu normal, sem ser príncipe. Eles decoram a Bíblia, eles sabem a Bíblia de cor, eles estudam muito. E além de ser judeu, ele era um príncipe, ele era alguém excepcional. E ele fica perdido na frase de Jesus. Porque a sabedoria do céu é muito maior do que a da terra. A sabedoria de Deus é muito maior do que a da terra. Às vezes nós nos sentimos inferiores a certas situações, às vezes nós nos sentimos inferiores a certas pessoas. Só que eu quero dizer para você que o Espírito Santo que habita em você é muito superior a qualquer sabedoria da terra, a qualquer conhecimento que existe aqui. Aleluia. Então, quando Jesus está falando isso, eu estava lendo e eu estava olhando para a Bíblia de uma forma que eu nunca houvera olhado antes. Eu nunca tinha visto esse ponto. E o Espírito Santo começou a falar comigo. E eu comecei a pensar: gente, quem que foi o homem que já pisou na terra, que mais ele já representou Deus que já existiu? O próprio Jesus. Amém? A imagem de Deus na terra, o Filho na terra. Quem vê a mim vê ao Pai, ele dizia. Então, eu comecei a pensar: Jesus, tudo que ele falava era por meio de parábolas. Certo? Amém? Amém. E eu puxei um texto lá no começo da Bíblia, de Gênesis, e eu falei: e se eu olhar esse texto aqui como uma parábola, em vez de pegar o sentido literal? Não que eu esteja dizendo que o texto não é literal e verdadeiro na sua essência, mas eu decidi pegar aquilo como uma parábola a fim de estudo. Amém? E eu peguei aquele trecho onde existe o pecado, o primeiro pecado de Adão e Eva. A Bíblia fala que eles pecaram e eles morreram quando eles comeram o fruto da sabedoria e do mal. Fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí eu extrapolei mais um pouco e eu voltei para frente de novo. E eu vi Jesus falando: ó, não julgueis para que não sejais julgados, não condeneis para que não sejais condenados. Aí eu comecei a pensar mais um pouco e Jesus falou assim: ó, se você não for como criança, você não vai entrar no reino dos céus. E a criança, o que ela não tem é a capacidade de ciência do bem e do mal.
A criança, ela não tem o poder do julgamento. Amém? O que eu estou falando para você, igreja, é algo muito profundo. É algo que quando o Espírito Santo estava me revelando, eu fiquei espantado assim. Então quer dizer que quando eu começo a ter ciência do certo e do errado, é onde entra o pecado na minha vida. E quando Jesus está falando para aquele Nicodemos lá, ele começa a conversar com ele. E ele fala que você tem que nascer de novo. O que ele estava querendo dizer? Igreja, se você pegar uma criança humana, isso que eu estou falando é cientificamente comprovado, porque já aconteceu. Se você pegar uma criança humana e colocar ela junto com animais, com lobos, e essa criança crescer no meio de lobos, ela não vai saber falar, ela não vai saber fazer nada de humano, ela vai ser um lobo. Qualquer animal. Ou seja, nós, quando crianças, nós somos programados de acordo com a forma como nós somos ensinados. Então, quando Jesus disse para ele, você tem que nascer de novo, Jesus estava falando, você tem que esquecer tudo que te falar. Você precisa esquecer. Você precisa deixar o que o mundo tem falado para você. Você precisa parar de se importar o que as pessoas acham sobre você. Você precisa parar de ouvir o que a maioria pensa. E você precisa começar a escutar a única voz que importa, que é a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Porque ainda que o seu pai e a sua mãe te abandonem, ainda que o seu cônjuge te deixe, ainda que os seus filhos te desamparem, as pessoas costumam dizer, eu nasci sozinho e vou morrer sozinho. Não, você nasceu com Deus ao seu lado. E quando você se for, Deus vai estar ao seu lado. Glória a Deus. Aleluia. A única voz que realmente importa é a voz do Espírito Santo. Ah, mas fulano fez aquilo. Nossa, todas as vezes que nós olhamos para os fulanos, nós estamos comendo do fruto de novo. Nós estamos tendo ciência de bem e mal. Esses dias eu estava no meu trabalho, chegou uma pessoa no meu trabalho e começou a falar mal da própria esposa para mim. E eu comecei a olhar para aquela pessoa e eu, nossa, estava muito incomodado. E aí começou a perguntar da minha esposa para mim se a minha esposa fazia alguma coisa de errado dentro de casa. Eu falei, não, a minha esposa. Ah, mas a sua esposa te ajuda? Eu falei, a minha esposa, quando não estava com o neném, ela me ajuda. Então, o que acontece? Nós devemos escutar a voz do Espírito e parar de ouvir as vozes dos outros. Amém? Amém. E quando Jesus ele fala, ó, você precisa nascer de novo. E quando Jesus fala sobre batismo, e quando a Bíblia fala sobre batismo, o batismo de Cristo é o batismo do Espírito Santo, porque a partir do momento que os discípulos receberam da chave dos céus, a partir do momento que os discípulos receberam do Espírito Santo, eles começaram a fazer milagres. Eles começaram a ressuscitar mortos também. Eles começaram a curar enfermos também. Porque eles receberam algo do céu. Davi, quando ele foi ungido rei, ainda na sua mocidade, quando ninguém acreditava nele, quando ninguém punha fé nele, principalmente os seus, a Bíblia fala que não existe profeta sem honra a não ser na sua terra. Muitas vezes, quem não vai acreditar em você é a sua própria casa. Muitas vezes, quem não vai acreditar em você são as pessoas que estão perto de você. Muitas vezes, quem não vai acreditar em você é a sua cidade. Mas Davi, quando ele recebe a unção, e ele recebe uma honra da parte do profeta, na verdade da parte de Deus,
nele. O profeta falou assim, ó, eu não vou me assentar nessa mesa para comer enquanto Davi não chegar. E Davi chegou, eles comeram e o profeta ajoelhou ele. A partir daquele momento, Davi ele podia bater no peito e falar, agora eu vou ser rei. Agora o negócio vai mudar dentro dessa casa. Davi vai olhar as ovelhas para mim, não vou não. Manda o meu irmão, eu sou rei agora. Você não viu o profeta falando? Você não viu Deus falando? Você não acredita em Deus? Então, Davi não podia ter esse comportamento, mas não, ele continuou pequeno. E Davi entendeu os processos. E Davi ele passou por vários processos. Ele começou, quando ele foi ungido, ele recebeu algo. Ele recebeu uma chave. E ele começou a matar um leão, a matar um urso, a matar um lobo. E ele foi preparado para a hora dele. E quando chegou a vez de um gigante, Davi não olhou com os mesmos olhos. Porque quem estava olhando para ele via um menino bonitinho. Mas Davi, quando olhava para si, ele sabia, ele tinha noção de quem ele era. Glória a Deus. Ele tinha noção de quem estava com ele. Aleluia. E ele sabia o que ele podia fazer, porque ele já tinha enfrentado coisas semelhantes antes. Glória a Deus. Ele falou, gente, eu mato leão. Eu mato urso. Eu não sei se vocês sabiam, mas eu achava que o urso era mais inofensivo. Mas o urso é um dos bichos mais temidos que tem. Principalmente por caçadores. O urso ele é muito feroz. E aquele gigante para Davi era só uma besta a mais, tipo assim, que ele tinha que matar. Não era grande coisa. Só que então pegaram Davi e tentaram dar armaduras para ele. Por quê? Porque o homem, ele olha e ele vê o exterior. E começaram a pegar armaduras pesadas e pôr nele. Não, então você vai representar nós? Então estamos aqui, pá, armadura do rei, e espada pesada, e não sei o que. Agora você está bonitão, você está um guerreiro. Você está representando agora, né? Que nem eu quando vou sair, às vezes, e minha esposa olha para mim e fala, com essa roupa não. Você não vai sair comigo com essa roupa não, porque eu não estou representando. Mas então, eles enchem Davi com aquelas coisas pesadas, e Davi tenta andar e fala assim, gente, eu não dou conta de andar com esse negócio. Está pesado, está incomodando e eu não sou acostumado. Certo? Então Davi tira tudo aquilo lá, dá uma mexida e fala assim, não, agora sim, agora eu estou leve de novo, agora eu sei o que eu posso fazer. Aí Davi chega na frente do gigante, o gigante olha para Davi e fala, gente, vocês mandaram um menino aqui, vocês estão doidos, vocês vão virar escravo, porque o combinado era esse, quem perdesse virava escravo do outro. Vocês vão virar escravo, eu vou palitar os dentes com esse moleque aí. Aí, sou eu rindo. Aí, Davi olha para aquele gigante e Davi fala, você está vindo contra mim, com a sua espada, com o seu escudo, mas eu estou indo contra você em nome do Deus de Israel, a quem você tem honra. Glória a Deus. Aleluia. Davi disse assim, ó, o meu Deus, ele me deu uma chave, e você, gigante, você é grande, você é só uma porta. Aleluia. E eu vou te abrir hoje. Glória a Deus. Nós devemos entender os processos. Às vezes Deus tem uma promessa para nós, mas nós precisamos passar pelos processos. Até mesmo, não somente para sermos preparados para lidar com aquele prêmio, mas para sermos preparados para entender o preço daquilo. Você quer saber o valor de um filho? Você pergunte a uma mãe que ficou com ele no hospital durante muito tempo.
esperando por uma cirurgia, por um transplante de órgãos, chorando ao lado deles. Você quer saber o valor de uma família? Você pergunta à esposa de um oficial do exército americano, cujo marido ficou 6 meses na guerra sem saber se ele ia voltar ou não. Você quer saber o valor de um carro? Você pergunta para uma pessoa que trabalhou, que suou e que teve muito trabalho para comprar aquilo. Porque tudo que é de mão beijada não tem valor. Porque tudo que é fácil, vai fácil. E por isso Deus quer nos preparar. Por isso é importante nós passarmos por um processo. Glória a Deus. Só que às vezes nós nos embananamos no meio do caminho. E muitas vezes nós até nos acomodamos no meio do caminho. Igreja, a porta que Israel tinha que abrir era uma caminhada de 40 dias no deserto. E eles demoraram 40 anos. O deserto, ele é um lugar necessário. O deserto, ele é um lugar de aprender. O deserto é um lugar de preparação. O deserto é um lugar de capacitação. O deserto é um lugar de se adquirir confiança. Porque lá no deserto eles tiveram que esperar o pão cair do céu. E eles não podiam guardar. Eles tinham que comer tudo. E o resto jogar fora. Porque se guardasse, não podia tinha bicho. Por que isso? Porque Deus queria provar a confiança do povo. Não guarda nada porque amanhã vai cair de novo. Eu estou falando. Aleluia. Glória a Deus. E muitas vezes nós estamos em uma situação tão desesperadora, tão frustrante, que nós falamos: Senhor, amanhã não vai cair não. E a gente não confia. Aí a gente tem que lembrar daquela palavrinha de Deus lá falando assim: ó, você não vê os passarinhos, que eles não trabalham, não plantam, não colhem e não passam fome, porque eu tenho cuidado deles. Glória a Deus. Quanto mais eu cuidaria de vós, Aleluia. quanto mais valor vocês têm do que os passarinhos. Aleluia. Então aquela caminhada de 40 dias se transforma em 40 anos. Por quê? Porque de repente está muito frio, mas tem uma coluna de fogo e deixa quentinho. E de repente está muito calor, porque o deserto assim, ele é doido. De dia é muito calor, de noite é muito frio. E de dia está muito quente, de repente vem uma nuvem. Ah, tem nuvem, está fresquinho. Legal. Então as pessoas começam a se acomodar. Deserto é assim, necessário. Deserto é assim, um lugar de aprendizagem. É um lugar que você precisa passar, mas não é lugar para você armar sua tenda. Deserto é um lugar para você passar correndo. Deserto é um lugar para você não se acomodar. Se tem refrigério, se tem proteção, amém. Mas não é aquele lugar para você. Porque quando tudo começa a ir bem, nós temos a feia mania de nos sentarmos e de falar: assim tá bom, assim tá gostoso, assim tá ótimo, não precisa de mais. Para que mais? Tá bom. E Deus quer falar nessa noite para você, igreja: eu tenho uma terra que manda leite e mel para você. Levanta desse deserto e passa correndo. Aleluia. Porque se você acha a coluna de fogo, grande coisa. Se você acha o maná que desce do céu, grande coisa. Se você acha essa nuvem que cobre o sol, grande coisa. Espera para ver os frutos que eu tenho lá naquela terra prometida. Espera para ver a comida em abundância, os palácios grandiosos, as terras em abundância que eu tenho para você do outro lado desse deserto. Deserto é necessário, mas não é lugar de morada. É lugar de passagem. Glória a Deus. Amém? Amém. E Deus nos deu as chaves. O Espírito Santo está em nós e os dons espirituais são chaves que abrem portas. Logo se abrem portas, e essa porta foi aberta através de uma chave que foi
dada por Deus. Então Deus abriu essa porta. Amém? E a Bíblia diz que a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Glória a Deus. Amém? Amém. Por que as pessoas teriam tantos profetas antigamente? Nossa, se um profeta olhasse torto, as pessoas já se emborravam tudo. Os reis, quando o profeta chegou para falar com o rei que ele ia morrer, aquele rei já se tremeu todo, porque ele sabia que era verdade, que era a palavra de Deus. Glória a Deus. Falar nesse rei, qual que é o nome dele mesmo? Qual rei você falou? Que é Ezequias, né, que ia morrer, foi morrer. E o profeta chega e fala assim: você organiza a sua casa, porque Deus está me falando que você vai morrer. E o profeta, e o rei, aí o rei começa a orar. E o rei começa a falar: Senhor, mas eu não tenho andado nos seus caminhos, eu fiz tudo certinho, eu fui um rei bonitinho. Por que, Senhor, comigo? Por que eu? Por que não outros? Né? Não fala porque não quer acusar os irmãos, né? Por que não fulano, Senhor? Né? Aí Deus fala: não, tá bom, então vive mais 15 anos. Você não quer ir? Igreja, se Deus mandar um profeta para falar que eu vou morrer, eu quero morrer. Porque a Bíblia relata que aqueles anos que antecederam essa passagem do profeta pelo palácio foram anos de prosperidade, foram anos de paz, foram anos que o rei foi abençoado. E os 15 anos que ele teve depois foi triste. Foi guerra, foi coisa ruim. Então era melhor ele ter morrido. Aí eu me lembro de uma passagem que fala assim, que ninguém se dá conta, está escrito na Bíblia isso, viu? Ninguém se dá conta, mas os bons eles são retirados antes que o mal chegue. Glória a Deus. A gente sofre, só que quem sofre é quem está na terra. Quem morreu, o cara está no braço do pai, não está nem aí. A gente é um pouco egoísta às vezes. Então, a gente não sabe o que viria. Às vezes a gente olha e fala: gente, mas aquele fulano era perfeito, por que o cara tão bom desse morre? Tem tanta gente ruim. Porque ia acontecer alguma coisa na vida daquele cara que ia ser ruim para ele. Deus falando: não, ele não, ele é muito bonzinho. Eu vou pegar ele, é meu bebê. A Bíblia fala: seio de Abraão, né? Descansar no seio de Abraão. Aqui, ó. Glória a Deus. Com ele não, chega dessa terra, desse lixo aí. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu poderia falar mais alguma coisa e terminar lacrando. Glória a Deus! Mas eu não quero, eu quero que você tenha entendido o que o Espírito Santo queria deixar para você nessa noite. Glória a Deus. Amém? Coloque-se de pé nessa noite, eu quero orar por você. Aleluia. Poderoso Deus, eterno Pai, eu te agradeço pela sua palavra, a sua rica, gloriosa, a sua linda palavra que se renova a cada dia, meu Senhor. Que o Senhor venha abençoar a cada coração aqui nessa noite, a cada mente, a cada vida que aqui está, e que creio eu aprendeu algo do céu nessa noite, Pai. Que o Senhor venha confortar, Senhor, cada coração com uma nuvem de glória. Que o Senhor venha aquecer cada coração com o teu fogo do Espírito Santo, Deus. E que o Senhor venha nos dar força para passar pelo deserto. Mas que o Senhor venha nos lembrar da recompensa que tem depois dele, Senhor. Glória a Deus. Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos permita ir. Mas queremos a sua presença todos os dias de nossas vidas, agora e para sempre. E é isso que eu profetizo na vida da tua igreja, pelo Espírito Santo, que a sua chave esteja com cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Que os seus anjos estejam na vida de cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Que eles sejam acompanhados e guardados pela tua poderosa mão, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra vai passar.